Sabe aquela história antiga de José do Egito, do casaco colorido, da briga com os irmãos? E se eu te disser que ali, no meio daquela trama toda, pode existir um verdadeiro projeto para as nossas finanças hoje em dia? Pois é, a história de José pode ter muito mais a ver com o nosso dinheiro do que a gente imagina. Vamos mergulhar nessa ideia. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E a resposta, olha, não está em planilhas ou dicas de investimento, não. Ela está escondida em conceitos como propósito divino, no meio do caos e o que realmente significa prosperar. Para a gente entender essa conexão, a gente precisa de um conceito-chave que vem lá da carta aos Colossenses. É a ideia de que o Antigo Testamento nos dá sombras, sabe? São padrões, figuras que apontam para uma realidade muito maior que a gente encontra em Cristo. É como ver a silhueta de alguém antes de ver a pessoa de verdade, com todos os detalhes. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa vendo o padrão de propósito na história de José, entende o que significa ele ser a primícia e como isso aponta para algo ainda maior. E depois, claro, a gente traz tudo isso para a prática, falando sobre honrar com o primeiro, contribuir de coração e achar um propósito bem maior para o nosso sucesso. Vamos lá, então, começando a nossa busca por esses padrões divinos. A história de José, gente, vai muito além de um conto de superação. É sobre um plano, um projeto intencional para usar uma pessoa e, através dela, salvar uma nação inteira. Agora, o nosso foco é totalmente em José. E vamos olhar para ele não como uma vítima, coitadinho de uma tragédia familiar, mas como uma peça fundamental num quebra-cabeça divino muito, mas muito maior. A trajetória dele é uma coisa impressionante, né? Pensa só, de filho querido a escravo, depois prisioneiro, e de repente, o segundo cara mais poderoso do Egito. Ele passou por dor, solidão, teve que aprender outra língua, mas tem uma frase que a Bíblia repete sempre: o Senhor era com José. E o contraste aqui é fascinante. Anos e anos se passaram. E os irmãos de José, sabe como eles estavam? Na mesma, focados no básico: comida, bebida, sobrevivência. Enquanto isso, José passou por uma transformação tão profunda, não só por dentro, mas por fora também, que eles simplesmente não reconheceram o próprio irmão. A dificuldade moldou ele, enquanto o conforto manteve os outros estagnados. E aqui está o clímax da jornada. O próprio José revela a perspectiva incrível que ele tinha. Em vez de vingança, ele enxerga propósito. Ele entende que todo aquele sofrimento não foi à toa. Ele foi, nas palavras dele, enviado à frente para um propósito maior. E essa ideia de ser enviado à frente nos leva direto para o nosso conceito central, as primícias. Teologicamente falando, José foi a primícia da família dele. Ele foi a primeira parte consagrada através do sofrimento que garantiu que todo o resto sobrevivesse. Sem ele, a história daquela família e de toda a promessa teria acabado ali. Então, se a história de José é a sombra, aquele padrão que a gente falou no começo, qual é a realidade perfeita para a qual ela aponta? É exatamente isso que a gente vai ver agora. A conexão é direta e muito poderosa. José foi o tipo, a sombra, que salvou fisicamente a família da fome. Cristo é a realidade que salva espiritualmente toda a humanidade da morte. A ressurreição de Cristo como uma premissa é o que garante a ressurreição de todos que creem. E isso não é só uma interpretação, não. A própria Escritura faz essa ligação de forma explícita. Do mesmo jeito que o primeiro feixe da colheita garantia todo o resto da safra, a ressurreição de Cristo garante a nossa. Ok, a parte teológica é super profunda, a gente entendeu, mas e na prática? Como é que esse princípio das primícias conversa com as nossas finanças, no dia a dia? E aqui, olha, é fundamental não confundir as coisas. O princípio evolui. Lá no Antigo Testamento era uma lei agrícola, obrigatória para sustentar o sacerdote. Era bem prático. Já no Novo Testamento, a ênfase muda completamente. Vira um princípio voluntário, do coração, uma forma de expressar honra e fé em todas as áreas, inclusive na financeira. Esse versículo de Provérbios captura a essência do princípio para hoje. Honrar a Deus com a primeira parte não é seguir uma regra cega. É um ato de confiança. É basicamente uma declaração de fé que diz: Deus, eu coloco o Senhor em primeiro lugar e confio que o Senhor vai cuidar de todo o resto. E isso tudo nos leva a uma visão mais ampla sobre o ato de contribuir no Novo Testamento. É uma visão que se afasta de regras rígidas e foca totalmente na motivação do coração. O foco muda da água para o vinho. A pergunta deixa de ser quanto eu sou obrigada a dar e passa a ser como eu posso expressar a minha gratidão e a minha honra a Deus.
A contribuição se torna um verdadeiro termômetro do coração. Então, o ponto crucial é este. Qualquer prática que usa pressão, cobrança ou aquela promessa de prosperidade em troca de dinheiro está fugindo do princípio. A contribuição de verdade flui de um relacionamento de amor e honra, nunca de manipulação. E, para a gente ir finalizando, vamos pensar no propósito final de todo o nosso sucesso, inclusive o financeiro. E para isso, existe uma metáfora poderosa. Nossa, que imagem forte para a gente refletir, né? A estrela de Belém não brilhava para a própria glória. O único propósito dela era apontar para Cristo. Da mesma forma, o nosso sucesso, seja financeiro ou não, encontra o seu maior propósito quando ele se torna um farol que guia outras pessoas para algo muito além de nós mesmos. E é com essa pergunta que a gente encerra a nossa análise de hoje. É uma reflexão que fica, não é? A nossa vida, o nosso trabalho, os nossos recursos, para onde tudo isso está realmente apontando? A resposta pode redefinir completamente o nosso conceito de sucesso. Muito obrigado pela companhia nesta jornada.